Oi, gente. Hoje nós vamos resolver aqui algumas questões, certo? Que foram passadas para vocês na eletiva de matemática, que é relacionada a dois descritores, né? O D15 e o D16, que de forma resumida eu escrevi aqui eles. O D15 seria operações com frações, o D16 seria transformar a fração para decimal, certo? Mas para que vocês consigam resolver questões desses dois descritores, primeiramente vocês têm que saber o quê? Fazer uma representação fracionária. Que as questões que nós vamos trabalhar agora é dessa parte primeiro, certo? Que é de representação fracionária. Então, a primeira questão que nós vamos fazer é a questão 4 do TD que vocês já receberam, certo? O que diz a questão? Um bolo foi cortado em 16 pedaços iguais e 14 fatias foram distribuídas. A fração que representa a parte do bolo que foi construída é. Então, gente, como eu já tinha falado para vocês, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar alguma figura, alguma imagem, o que a questão vier te oferecendo e vai transformar isso para fração. Ou seja, tu vai fazer a representação fracionária, certo? A quarta questão fala do bolo, ok? Se tu vai ter uma fração, obviamente a tua resposta vai ter uma fração. Então, tu já sabe que tu vai ter que ter um número para o denominador, que é o que fica embaixo da fração, e outro para cima, que é o numerador da fração, certo? Para não ter erro, lembre sempre disso. O denominador, que é o que fica embaixo, é sempre o total, o valor total que vier falando da questão para você. Lá na questão fala que o bolo foi dividido em 16 pedaços. Então, o total do bolo deu 16. Então, você vem automaticamente aqui embaixo e coloca o número 16, ok? Ele quer saber qual fração que representa a parte do bolo que foi distribuído, que lá na questão ele disse que foram 14 pedaços. Então, embaixo você sempre coloca o total e em cima a outra informação que a questão te der, que no caso seria o 14, né? Logo, a gente conclui que a fração que representa a parte do bolo que foi distribuída é 14 sobre 16, ok? Aí você me diz, professora, mas lá não tem essa opção nas alternativas. Por que que não tem? Sempre que você fizer que não der o valor que está lá, é porque você vai ter que simplificar a tua fração. Tu vai ter que dividir o teu numerador e o teu denominador por um mesmo valor que divida os dois, certo? Não pode ser um valor em cima e um valor para baixo, tem que ser o mesmo valor. Até que essa tua fração, tu vá dividindo e ela fique na forma irredutível, que é uma fração que tu não consegue mais dividir ela, certo? Então vamos lá, temos aqui 14. Qual é o número que a gente consegue dividir o 14 e o 16 ao mesmo tempo? O número 2, né? Então, você coloca aqui, ó, divide por 2 e divide por 2. 14 dividido para 2 dá 7, né? E 16 dividido para 2 dá 8. Você chegou em 7 sobre 8. Se tiver nas alternativas, você marca ok. Se não tiver, você continua simplificando até chegar na fração irredutível, que vai ser a tua alternativa certa. Como aqui a gente já chegou na fração, como é que eu sei que essa é a última fração? Porque tu não vai encontrar nenhum número que tu consiga dividir o 7 e o 8 ao mesmo tempo. Então, a alternativa seria 7 sobre 8. A próxima questão, gente, é a questão 5, certo? O que diz a questão? Um aluno fez o seguinte desenho em uma folha de papel quadriculado. Aí ele te mostra a imagem. Em relação à área total do retângulo ABCD, a fração que corresponde à área pintada é. Então, no caso dessa questão, gente, vocês vão ter que trabalhar exclusivamente em cima da figura, porque ela não vem te falando valores, né? Como na questão 4, os valores tu vai ter que retirar da imagem, ok? Então, vamos lá. Ele quer saber a relação da área total do retângulo ABDC, que seria aqui, ó, ABDC, que seria a imagem toda.
Qual fração que corresponde a essa imagem toda em relação à parte que está pintado de verde na figura? Como ele quer saber em relação à parte que está pintada, tu vai contar os quadradinhos que estão pintados de verde, certo? Só que você tem que ter cuidado, porque tu tem, ó, quadradinhos prontos já, né, que você já vai contando, e você tem esses pedacinhos, ó, mas que se você juntar, dá um quadrado. Então, você também tem que levar isso em consideração, tá ok? Você conta 1, 2, 3, 4, 5, todos os quadradinhos que tem formado já, e depois une os dois pedaços e vê o total que dá de quadradinhos verdes. Continuando, né? Após contar todos os quadradinhos, nós chegamos nessa fração. 32 sobre 80, ok? Mesmo caso da questão anterior, não tem nas alternativas, o que é que eu faço? Você vai simplificar. Encontrar um número que você divida o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, qual seria o número? Que de cara você vê? O 2, né? O 2 também, porque os dois números são pares, então dá para dividir por 2. 32 dividido para 2, 16. E 80 dividido para 2, 40. Professor, ainda não tem nas alternativas. Continue dividindo até você encontrar a fração irredutível. Vamos lá, 16 sobre 40, dá para dividir por quem? Por 2 novamente, né? Dá por outro número maior, mas vamos fazendo passo a passo, que é para que vocês possam entender direitinho. 16 dividido para 2, 8. 40 dividido para 2, 20. Já chegou lá? Não, não chegou. Ainda podemos dividir. Por quem? Por 2 novamente. Ou por um número maior que também dava certo. Mas vamos pelos menores. 8 dividido para 2, 4. 20 dividido para 2, 10. E podemos continuar dividindo. 4 dividido para 2, 2. 10 dividido para 2, 5. Agora sim a gente chegou na fração que a gente não consegue mais dividir ela. Então, a alternativa certa seria 2 sobre 5. Próxima questão, gente. Questão 6. O quadrado abaixo foi dividido em 8 partes iguais. Aí te mostra a imagem. Qual é a fração correspondente ao número de partes coloridas de cinza em relação ao total de partes que o quadrado foi dividido? É bem parecido com a questão anterior, né? Aqui ele não te diz valores, mas te mostra uma imagem que dessa imagem é que tu vai tirar os teus valores para montar a tua fração. Nesse caso dessa questão, é uma questão bem simples, né? Ele te mostra a imagem e também te diz, ó, que foi dividido em 8 partes iguais. E você pode perceber, se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Como eu falei, para tu montar a tua fraçãozinha, embaixo, que é o denominador, vai ser sempre o total, e em cima o outro valor que a questão está pedindo para você, certo? No caso aqui, vocês viram que foi dividido em 8 partes. Então, a parte de baixo da tua fração seria 8, que seria o total. E a de cima é o que a questão está pedindo. Quantas partes foram coloridas de cinza? Que está aqui bem claro, né? Ó, 2 partes. Então, bem simples de resolver. Tua questão seria a opção certa, letra B, que seria 2 sobre 8.